Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje a gente está aqui para dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Como você já clicou aí, e eu estou adivinhando, vou usar meus poderes mentais, meus poderes mediúnicos para te falar, agora no começo da gravação, que esse vídeo é curto. Curto, porém relevante, importantíssimo. E por que ele é curto? Porque quando um professor, que nem Allan Kardec, explica um tema, ainda que seja importante e relevante, ele sabe resumir em poucas palavras toda a essência do ensinamento. E é o que ele fez hoje, em contradições. Contradições é o item que a gente está conversando hoje. Está no segundo capítulo do livro Noções Elementares do Espiritismo. E o que ele fala em contradições? Como que nós poderemos, nós aqui, seres humanos comuns que vamos a uma casa espírita, ou como trabalhadores, ou como assistidos, como que nós podemos entender as diferentes respostas ou os diferentes conteúdos de espíritos diferentes para o mesmo assunto? É isso. Aliás, uma coisa que se usa muito contra o espiritismo. E ele vai explicar como que a gente pode fazer essa diferenciação de uma maneira clara, simples e bora para o texto. São só 3 itens nesse tema, então vamos lá. 97. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração, senão aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais do que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que, se não se despojaram, outros forjam sistemas seus sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e a origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente que nem sempre estejam de acordo. Fim do item. Gente, sabe qual é a diferença entre o André Tarifa desencarnado e o André Tarifa encarnado? Nenhuma. O meu primeiro dia como desencarnado vai ser exatamente como o meu último dia de encarnado. As coisas que eu saberei como espírito desencarnado são as mesmas que eu sei como espírito encarnado. Então, se eu me manifestar numa mensagem dentro de um grupo espírita e alguém acreditar que eu sou um espírito que tem um poder de conhecimento e falar assim, o seu espírito aí que está se manifestando aqui, já que você está do lado de lá, explica para a gente a origem do universo. Nós temos muita vontade. Você que está mais próximo de Deus, a gente ainda tem essa ilusão, né? Você que está aí mais próximo de Deus, conta para a gente como é que é. Você entende melhor? E se eu for um espírito pilantrinha, eu vou emitir a minha opinião como se fosse um fato, como se fosse aquilo de verdade, né? Ou pior, talvez nem tenha essa má intenção, sendo um pilantrinha, mas se eu emitir a minha opinião como se fosse fato de verdade, como se fosse conhecimento real. Eu posso falar assim, ai gente, Deus é maravilhoso, nossa, vocês não sabem como é que é, quando vocês passarem para o lado de cá, vocês vão ver, olha, é fantástico, nós temos um contato mais vibrante com ele, nós sentimos melhor a sua presença. Jesus, nossa, nem vou falar para vocês, Jesus é um cara 10, bacana, já assisti uma palestra dele hoje de manhã, nossa, tomei café com Bezerra de Menezes. Gente, eu estou exagerando aqui, mas infelizmente nós temos esse tipo de coisa. Eu poderia, na melhor fé possível, ainda expressar a minha opinião como se fosse conhecimento. Então eu poderia falar da origem do planeta Terra, contar detalhes e minúcias de coisas que eu aprendi enquanto encarnado e passar isso como se fosse conhecimento, como se fosse verdade.
E se alguém do lado de cá estivesse despreparado, poderia acreditar nisso, né? Então, não tem muito segredo, sabe? Você pode perguntar para um, dois, três espíritos o mesmo tema, e cada um, de acordo com aquilo que conhece, vai falar a sua versão. Quer dizer que é verdade? Não. Agora, se perguntar para um biólogo, para um cientista, para um astrônomo, vamos pegar legal. Vamos pegar um astrônomo que acabou de desencarnar e perguntar para ele da origem do planeta Terra, ele vai dar uma resposta provavelmente muito mais adequada do que o André Tarifa daria. É simples assim. Então, nós não podemos acreditar que tudo que vem dos espíritos seja a verdade. Essa é um ponto, olha, gente, é crucial. O terceiro item que nós vamos ler hoje vai encerrar bem esse assunto. Mas esse é um ponto crucial para nós espíritas que estamos encarnados, trabalhando e divulgando essa doutrina. A necessidade de sermos criteriosos sobre aquilo que nós escutamos dos espíritos, né? Essa relação entre encarnados e desencarnados foi descortinada por essa doutrina, linda e maravilhosamente, e com responsabilidade. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo. Olha, o Céu e Inferno, que traz muito dessas comunicações, foi feito com muito critério, com muita responsabilidade. Nós aqui, que não estamos estudando direitinho, que não estamos nos instruindo nessa fonte sólida, com método, com ciência positiva, diga-se de passagem, bem testada, bem alinhadinha, bem amarrada por um professor que foi criterioso e que seguiu a orientação dos espíritos de altas esferas na divulgação desse trabalho, no preparo desse trabalho. Nós aqui que não estamos estudando, que estamos compartilhando e acreditando em coisas que não são verdadeiras. Responsabilidade grande nossa, grande. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante conhecer. Vamos para o próximo item? Esse aqui é tão simples, gente, que olha, não precisa nem explicar nada. 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Atenção aqui quem está falando sou eu. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os espíritos superiores nunca se contradizem. Por pouco que esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Disso, com segurança se pode inferir que se duas comunicações radicalmente contraditórias no fundo do pensamento trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é apócrifa. Sabe, ponto, fim do texto, né? Sabe o que eu escrevi aqui embaixo no meu roteiro? Comentar relendo. Porque nem tem muito o que acrescentar aqui, né? Gente, nós podemos pegar dois textos assinados. Vamos pegar um espírito que todo mundo conhece, eu tenho usado muito ele que me perdoe. Dr. Bezerra de Menezes. Todo mundo conhece o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós poderemos ter duas mensagens assinadas por Dr. Bezerra de Menezes, cujo conteúdo, no fundo, na essência, sejam contraditórios. Ora, o que isso significa? Que um dos dois que passou essa mensagem não é o Dr. Bezerra de Menezes. É apócrifa, não tinha nenhuma autoridade naquela mensagem. Nenhuma. É alguém que se fez passar por. Simples assim, gente. Simples assim. Vou até repetir aqui o trecho que eu falei para prestar atenção. Ó. 90, é o comecinho do 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinado por o mesmo nome. Somente espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os superiores nunca se contradizem. Então, se eu pegar a mesma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes agora, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, sobre o mesmo assunto, ele não mudará o teor, ou o conteúdo, ou o fundo dessa mensagem. Porque ele é um cara, né, mais topzera do que a maioria, a média aqui, que está encarnada.
Então ele não vai mudar. Agora, se eu pegar um apócrifo, um cara que está se fazendo passar por ele, e ele passar uma mensagem sobre o tema A hoje, sobre o tema A daqui a um ano, ele vai mudar o teor. De acordo com a circunstância, do lugar que ele está falando, ele vai querer dar uma floreada, vai inventar mais coisa para tentar ainda passar um peso ainda maior para aquilo que ele está falando, além de já tentar passar um peso maior por assinar um nome de que falso, ele ainda vai tentar dar uma floreada, coisa da gente aqui, da média, da média humana, das pessoas que tentam enganar, ou por vaidade, ou tentam se fazer sentir importantes, tenta se passar por quem não é. Gente, aqui entre nós encarnados isso tem de monte. Naturalmente tem entre os desencarnados, porque, como eu disse, o nosso primeiro dia de vida como desencarnado é exatamente igual como o último como encarnado. O espírito é o mesmo, não mudou nada. Então, se é inteligente, continua sendo inteligente. Se é uma pessoa que gosta de estudar, continuará estudando do lado de lá. Se é uma pessoa preguiçosa aqui, vai continuar sendo uma preguiçosa do lado de lá. Se é um enganador aqui, continuar sendo enganador lá. Não muda muita coisa. É óbvio que uma hora ele vai se cansar dessa vida, vai ter um despertar, e aí ele vai falar assim, olha o que eu estou fazendo. E aí, diante do auxílio que receberá, como todos nós recebemos, vai se ligar do que está fazendo, vai ver que está pisando na bola, vai clamar por uma nova oportunidade, uma nova encarnação para refazer os equívocos, e aí segue. Graças a Deus, todos nós temos novas oportunidades sempre, durante a encarnação, depois da encarnação, todos nós podemos refazer as nossas vidas, né? Criar novos conceitos, ter novos despertares, né? E mudar a nossa forma de viver. Essa turma também um dia chega lá. Mas hoje é importante a gente saber esse recado simples que Kardec passou. Pegou duas mensagens que tem no título, no autor, o mesmo espírito, e são contraditórias, cabe um critério da gente saber que uma das duas é falsa. No mínimo é isso. E aí a gente precisa tomar cuidado ao revelá-las. Último item, e agora que eu falei que era o mais importante dos três, porque ele encerra o assunto, porque ele dá aqui critérios para a gente. Ele dá critérios para nós fazermos essa avaliação, o que é e o que não é. Vamos lá? 98. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstêm-se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo que evitam a discussão de ser cridos, aqui do verbo crer, né, sob palavra. O segundo critério de verdade está na concordância do ensino, quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos diferentes, por espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isento de identidades e de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contradito pela maioria. Aí tem uma notinha aqui, ver o livro dos médiuns, revista espírita, tal, mas eu vou direto para o que interessa. Controle universal do ensino dos espíritos. A moral do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, parágrafo 2º. Gente, olha que legal. Vou repetir os 2 critérios, tá bom? Primeiro, esse todo mundo pode fazer mesmo sem muita instrução, muito conhecimento. Passar pelo critério da razão, do bom senso e da lógica. E aí ele fala o seguinte, os bons espíritos já recomendam isso, porque eles sabem, essa aqui é a minha mensagem, o bom espírito foi lá e passou a mensagem. E ele vai falar isso, se alguém duvidar. Então pega essa minha mensagem e passa por esse critério. Um espírito, porque ele não quer ser acreditado, ele não quer que acreditem no que ele fala, só porque é ele. Ele quer que passe pelo critério da razão de quem vai ver e quem vai ouvir. O mau espírito não quer que se passe por esse critério, porque se você for passar nessa peneirinha, não vai sobrar nada. Então, o mau espírito não vai recomendar isso, o bom vai. E o segundo e mais importante, e aí todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que quase todo mundo
tem aí na sua casa um Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, depois que terminar esse vídeo, já está acabando, abre ele, introdução, parágrafo 2º, leamos e estudamos o ensinamento, o controle universal do ensino dos espíritos. Ali Kardec explica como é feita essa seleção. E eu vou repetir o resuminho curto que ele faz aqui. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade. Que era exatamente isso que Kardec fez. Correspondências, mensagens, chegando de vários pontos diferentes. Vamos lembrar que ele estava lá na década de 1850, 1860, recebendo mensagens de diversas localidades do mundo, de grupos espíritas diferentes, de médios diferentes, e aí está lá, assinado por Erasto, chegou a mensagem da Bélgica. Assinado por Erasto, chega uma mensagem do interior da França. Assinado por Erasto, chega uma mensagem de outra localidade. Ele cruza essas 3 mensagens e elas têm o mesmo teor, têm o mesmo fundo. Essa mensagem foi parar no livro dos médiuns, foi parar no Evangelho segundo o Espiritismo e por aí vai. Simples assim. Controle universal do ensino dos espíritos. Pega o seu evangelho aí, abra ele, leia, entenda. É um critério fundamental. Por isso que nós podemos afirmar categoricamente que a base dessa doutrina é muito sólida. Isso é um método criado por um cara que estava super preparado para a missão. Professor Allan Kardec, Hippolyte Denisard, blá, 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 estava prontíssimo para essa missão, preparado, usou critérios, mesmo porque, gente, vamos lembrar, ele era um cético. Quando ele recebe as primeiras notícias sobre as mesas girantes, ele tira sarro, ele fala, imagina, mesa não tem cérebro, mesa não responde. E aí, a hora que algumas pessoas mais sérias trazem coisas mais sólidas para ele, ele fala assim, tá bom, vou lá ver. Vendo o fenômeno, ele criou um método para comparar essas mensagens, para entender. E aí ele chega à primeira conclusão se vem uma resposta inteligente, tem uma mente inteligente atrás dessa mensagem. Então não é a mesa que está respondendo, é alguém que está respondendo através da mesa. Não é mais o cestinho no lápis, não é o lápis que está respondendo, não é o cestinho. Tem uma inteligência respondendo através desse cestinho. Essa é a primeira coisa. A segunda como que eu vou saber que isso é verdade? Como que eu vou saber se essa essência é verdadeira? E aí ele cria um método, aí ele cria esse controle, que é fundamental. Então, dentro da base doutrinária, criada por Allan Kardec, nós podemos ficar tranquilos com as mensagens que vêm. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, toda a revista do Espírita mostra a construção disso. Como isso foi construído, como foi desenvolvido, as evocações, as reuniões. Nossa, gente, é maravilhoso conhecer isso, né? É maravilhoso. Eu particularmente acho, por isso compartilho através desse canal. Se você gostar também, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa, tá bom? Texto curto, vídeo curto, excelente e linda semana para quem vai seguir aí, que nós todos sejamos abençoados. Peguemos o nosso evangelho aí daqui a pouquinho, vamos dar uma lida no controle universal e vamos seguir aprendendo e construindo conhecimento juntos. Isso é muito mais legal. Beijo no coração e até a próxima